a base ultrapassou a Solana, month to date, tá? Ou seja, do começo do mês até agora, a base ultrapassou a Solana. E eu venho falando aqui nesse canal, venho falando em lives abertas, venho falando para membros, venho falando lá no Discord do ZP também, que eu acho que tem que olhar para a base, porque a gente viu aí que o Trump estava conversando com o Brian Armstrong, e isso poderia significar alguma coisa. A base é a L2 da Coinbase. Eu não tô falando isso agora, porque agora existe uma parceria da Coinbase com o canal, vocês sabem disso, eu tô falando sobre isso já há bastante tempo. A base é a Layer 2 da Coinbase na Ethereum, e eu acho que tem uma chance muito grande de muita coisa começar a acontecer por lá, especialmente a partir da posse do Trump. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto. Esse índice aqui de suposta out-season continua crescendo, hein? Ele continua crescendo. Lembrando que é um index proposto por alguém, não é verdade absoluta, mas o que ele leva em consideração são o que caracterizaria uma out-season seria o momento em que as 50 maiores capitalizações de mercado, 75% das 50 maiores capitalizações de mercado estiverem performando mais do que o Bitcoin num time frame de 3 meses, de 90 dias. E esse número vem aumentando aos poucos. Assim como aconteceu no final do ano passado, tá aqui, ó. Assim como aconteceu em 2020, entre 20 e 21, que é o ciclo passado, aqui, ó. Mesma coisa, aconteceu lá, está começando a acontecer aqui, parece que está começando a acontecer aqui de novo. Ou seja, mais um indicativo de que as coisas estão prestes a se repetir, tá? Agora, o que está construindo essa out-season? Bom, não estaríamos em out-season ainda, né? Mas talvez já a caminho dela, né? E o primeiro passo para uma out-season é o início da bull run. O que estaria construindo essa out-season? A gente viu muitas coisas acontecendo aqui até agora no mercado cripto. A gente viu lá em 23, em 22 ainda, 21, 22, muita atenção sobre derivativos, muita expectativa de airdrop de tokens nativos de segundas camadas de Ethereum. Depois a gente viu essa atenção pivotar para outras narrativas. Mais recentemente, a narrativa que vem chamando a atenção são as meme coins, especialmente em Solana, né? Especialmente em Solana. Tem meme coin em tudo quanto é rede, mas especialmente as meme coins em Solana. Mais recentemente, desde a fala do Murad lá no Token 2049, isso ganhou ainda mais força, mas na verdade a gente viu acontecer um game de pump and dump, né? Não eram meme coins propriamente ditas, né? Que possuem em torno delas uma história interessante que cria uma comunidade em torno disso. Não. O que aconteceu depois da fala do Murad foi um jogo de pump and dump, pessoas traqueando carteiras de grandes baleias, daqueles que têm um profit negociando esse tipo de ativo. As pessoas começaram a seguir esses caras e começaram a fazer absolutamente as mesmas coisas que esses caras faziam, inclusive com bots, né? Ou seja, aquela carteira comprava, o bot ia lá e comprava para o cara automaticamente também, para vender na cabeça dos desavisados. Jogo de pump and dump. Então, foi isso que aconteceu aí até os últimos tempos. Não era meme coin, né? Está classificado em todos os sites de data como meme coin, mas não são meme coins. Eram moedas criadas aleatoriamente. Quem comprava rápido, né, tinha uma chance maior de ganhar dinheiro. E logo que os desavisados, atrasados chegavam, aqueles que compravam primeiro vendiam na cabeça dos que compraram depois. Era um jogo de pump and dump, nada saudável, nada sustentável a longuíssimo prazo. Ah, João, mas dá para ganhar dinheiro com isso? Dá. Ah, é um jogo que tu gosta de jogar? Não. Não gosto de jogar esse jogo, porque eu acho que ele é um jogo de curto prazo e eu acho que quem joga curto prazo em cripto se lasca no final das contas. Tá? De toda forma, esse lance de tornar muito simples o lançamento de moedas talvez tenha sido um passo importante para o que está começando a acontecer agora, né? Que é o tema da live de hoje, que é esses launchpads de agentes de IA. Tá se lançando, isso já tá acontecendo, tá? Tá se lançando muito token, supostamente de agente de IA, que não se concretiza, que não forma, né? Inclusive, eu tenho recebido muita informação a respeito desse tema via direct de Instagram, via direct do Twitter, dentro do Discord também tem muita gente olhando para isso. Tem muito token sendo lançado que não vai dar em nada, que simplesmente vai miar, vai morrer, e as pessoas vão mais uma vez perder dinheiro. Mas vários desses launchpads de tokens supostamente de agentes de IA, eles estão entregando
algum nível de inteligência, de programabilidade a esses agentes, para que caso o token alcance uma capitalização mínima e efetivamente ele seja lançado oficialmente nos protocolos, as pessoas possam investir nesse token, comprar e vender, porque no princípio tu só pode praticamente comprar, porque tu não tem muita liquidez de venda, né? Tu tá, na verdade, comprando da pool ali que tá se formando em torno dele. Ai, minha cabeça tá bugando. Você então, se esses tokens eles vão avançando nesse launchpads, na capitalização de mercado, eles vão ganhando atributos de programabilidade para efetivamente serem, de alguma maneira, agentes de IA. Se eles chegam a se formar, né, a alcançar aquele valor mínimo para o token ser listado oficialmente nas plataformas oficiais de agentes de IA, você consegue efetivamente chamar a atenção das pessoas e as pessoas desenvolverem a inteligência daquilo para aquilo efetivamente virar um framework para alguma coisa, tá? Então, vejam que o processo de lançamento de token no Pump.Fund da Solana está se repetindo para o lançamento de agentes de IA, mas com uma diferença importante, e que é entregar automaticamente atributos a esses tokens caso eles alcancem uma capitalização mínima. Ou seja, não são só tokens que dizem ser agentes de IA, mas que não possuem nenhuma funcionalidade de agentes de IA. Não, eles já são lançados. Se eles alcançam essa capitalização mínima, eles já ganham automaticamente, eles já nascem com alguns atributos de agentes de IA de fato. Se aquilo vai ser desenvolvido, se não vai ser desenvolvido, se vai capturar valor, se não vai capturar valor, são outros 500. Mas é isso que está acontecendo nesse momento, e eu acho que é em virtude disso que esse índice aqui está aumentando. Tá? Mas antes de falar dos lançadores efetivamente, e possivelmente esse será o tema da live de membros de hoje, lembrando que hoje é quinta-feira, hoje temos live de membros às 10 da manhã, horário de Brasília. Provavelmente, a live de membros de hoje, eu ainda preciso bater o martelo, mas vai ser a gente conhecer esse Launchpads aqui a fundo, e se der tempo, a gente ainda dá uma olhada nos principais agentes que estão sendo lançados nesses Launchpads. Eu vou passar por um pouco sobre isso com vocês aqui, nessa live aberta, e provavelmente a gente vai se aprofundar durante a live de membros de hoje. Então, se você não é membro aqui do canal, considere se tornar, vira membro, o link está na descrição do vídeo, ou tem esse QR Code aqui no canto da tela, e você já pode participar hoje, beleza? Bom, em primeiro lugar, vamos mudar um pouquinho de assunto. Ó. Isso aqui, galera, foi uma... A gente vem falando muito aqui sobre a tese de que a SUI seria a próxima Sol, né? De que SUI seria a próxima Sol e de que SEI seria a próxima SUI. Tem muita gente tentando emplacar essa narrativa de Solana Killer, né? Já que a Solana, ela, de certa forma, ela se diferenciou dos demais ativos, né? Assim como a gente tem Bitcoin num tier, Bitcoin e Ether num tier separado do resto, eu diria que Solana já está num tier separado do resto, não no mesmo tier de Bitcoin e Ether, não, mas num tier separado do resto. E aí começam então agora as pessoas começam a procurar qual é a próxima oportunidade, qual seria a próxima Solana. E a principal aspirante a esse cargo é a SUI, né? Lembrando que a SUI fez um raise gigantesco entre rodada privada, rodada pública e IEOs. O CTO da SUI foi o cara que criou a linguagem de programação Move, que foi criada lá para a Libra do Facebook, que acabou não acontecendo. Então os caras estão super capitalizados e, tecnicamente falando, são super capacitados. E aí, galera, eu já mostrei, né, alguns gráficos que mostram que o preço do token SUI está se comportando como o preço do token Sol. E nessa entrevista aqui, o Kevin, que faz um podcast com muita gente bacana do mercado cripto, ele entrevista o Ro Paul, do Real Vision. E o Ro Paul é um cara que muita gente acompanha, escuta e acaba seguindo, né? Porque é um cara muito capitalizado, é um cara que está no mercado já há bastante tempo. E ele pergunta para o Ro Paul se a SUI seria a próxima Sol. Eu não vou conseguir eu não vou conseguir botar o áudio para vocês, mas eu vou traduzindo para vocês, tá? São 44 segundos de vídeo. Olha só, ele pergunta se SUI é a próxima Sol. Ele fala que a comparação da perspectiva de preço, tá? Só de preço, ele fala que provavelmente.
Então, espelhando a Sol, né, o token Solana, do último ciclo para agora, ele fala que Sui está se comportando exatamente como o Sol se comportou no último ciclo. Aí ele fala que é o mesmo tipo de curva de adoção que está acontecendo agora. Se Sui é a próxima Sol, aí ele começa dizendo que são coisas diferentes. É uma besta diferente. Não é exatamente a mesma coisa, né? Então falar que é barato e é mais rápido, ele quer dizer que é algo que sim, mas é algo talvez superficial. Mas a Sui tem toda uma infraestrutura, uma fundação diferente para a internet. E a Solana é mais essa máquina perfeita. Mas mais ou menos, né? E são diferentes bestas. Ele fala, ó, deixa pra lá se uma vai, se Sui vai flipar Solana ou não. Mas ele vê Sui entre as top 10 capitalizações de mercado e Solana entre as top 3. O que é bastante plausível, né? É bastante plausível. Ou seja, Solana seria a maior capitalização de mercado depois de Bitcoin e Ether, que já é como está, né? Ou muito próximo disso, mas que Sui estaria entre as top 10. Se a gente quiser fazer uma conta boba, tá? Só para a gente tentar entender o que significaria Sui entre as top 10. O que significaria Sui entre as top 10? Vamos ver quanto tinha uma top 10 no ciclo passado? Só para a gente fazer um exercício aqui. Quanto tinha uma top 10 no ciclo passado? Uma top 10 no ciclo passado tinha uma capitalização de 30 bilhões, tá? Ó, a Doge era a 10ª, tá? Tu vê que a nona já pula para 38. Mas tudo bem, vamos para facilitar a conta, vamos botar em 30 aqui. Naquela continha de padeiro de que no ciclo seguinte os ativos, né, a depender da posição do ativo, ele tem uma capitalização 3 vezes maior. Então, um top 10 nesse ciclo, numa conta de padeiro, teríamos 90 bilhões de cap. 90 bilhões de cap. Quanto que Sui tem hoje? 90 bilhões. Sui tem hoje 10 bilhões. Nessa conta de padeiro, significa que se Sui for uma top 10 e se a capitalização das altcoins dessa vez crescerem aproximadamente 3 vezes, né? Por importância, tá? Crescerem 3 vezes o que fizeram no ciclo anterior, Sui andaria 9 vezes ainda daqui para frente. Seria uma excelente assimetria, mas existem assimetrias melhores. Talvez, se você acredita no ecossistema de Sui, se você acha que Sui realmente pode andar, talvez faça sentido você ter um pouquinho de Sui. Nunca se sabe o dia de amanhã, mas talvez faça sentido você ter exposição aos ativos do ecossistema de Sui, que é a minha estratégia em Solana. Né? Por exemplo, eu falo há bastante tempo aqui para vocês, olha, eu não tenho vontade de ter Sol, mas eu tenho vontade de ter os ativos do ecossistema da Solana, porque se eu concordo que Solana vai ter sucesso, então os seus ativos, né, os ativos dos principais aplicativos do ecossistema da Solana são beta para o próprio token Sol. E em Sui é absolutamente a mesma coisa. Se você acredita que Sui vai ter sucesso, talvez faça sentido você ter uma exposição ao ecossistema Sui. E aí você tem alguns ativos do ecossistema da Sui e a própria Sui também. No caso de Solana, por exemplo, eu estava até comentando ontem com a galera do Discord, eu mandei um áudio ontem à noite, eu estava na academia ontem à noite, eu estava pensando sobre isso, né? Olha a doença do cara, né? O cara tá na academia treinando e pensando sobre tokenomics. E eu estava pensando, quando eu saí da academia, eu peguei meu celular e gravei um áudio para a galera do ZP, mandei lá no Discord e eu falei o seguinte, Solana tem uma característica que se assemelha com Polygon, e que sempre foi um problema para o Token Matic capturar atenção, capturar valor, que é o fato de a interação com essa blockchain, ela custa muito barato. Então, tu gasta muito pouco, tu precisa muito... Por mais que haja muita interação em Solana, o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que haja muita interação em Solana, você não precisa de muito token Sol para fazer toda essa interação.
Lá em 2020 e 2021, você precisava de Ether para interagir com a Ethereum, porque era caro mesmo para interagir com a Ethereum. E esse foi um dos catalisadores para o pump do token Ether. No caso de Solana, esse catalisador ele não existe, porque por mais usuários que existam utilizando o ecossistema da Solana, para você interagir com a Solana, com uma Sol, tu interage 1 mês, 2 meses, sacou? Então, não existe tanta demanda pelo token Sol para interagir com o ecossistema da Solana. Só que na Solana surgiu um fato novo, que é o lançamento, um atrás do outro, de protocolos de liquid staking e de restaking. E muita gente compra Sol, por quê? Para fazer o stake de Sol nesses protocolos, para para participar do programa de pontos desses protocolos para receber um airdrop na frente. Não é porque o cara quer o token, o LST daquele protocolo. Por exemplo, Fragmetric. Eu me vi fazendo isso. Aí foi aí que eu entendi. Porra, eu fiquei com um pouco de Sol no meu portfólio, esperando abrir a Season 2 de Fragmetric para poder fazer stake de Sol para participar do programa de pontos dos caras. E na Solana surge protocolo de staking, de restaking, toda semana surge um novo. Inclusive, tem projetos que é para você criar o seu próprio token líquido de Sol, que é lá o caso da Sanctum, da Cloud lá. Ou seja, na Solana criou-se esse mecanismo que fez com que existisse, esse mecanismo gerou uma demanda pelo token Sol. Então, eu não tenho grande demanda pelo token Sol para interagir com a Solana, mas eu tenho para participar do programa de pontos para airdrops desses protocolos de liquid staking e de restaking. E aí esses protocolos permitem, né, dar algum tipo de utilidade aos LSTs. Então, por exemplo, eu fiz stake de Sol, aí eu travo o Sol, pego o Frag Sol, e aí a Fragmatic me promete que eu vou poder usar esse Frag Sol no ecossistema DeFi da Solana. Mas eu não quero o Frag Sol. O que eu quero, eu estou fazendo isso para receber o airdrop da Fragmetric. Então, na Solana criou-se essa cultura. E por isso, ter o token Sol também virou uma boa ideia, né? Eu vinha falando há meses, né? Eu falei, eu não tenho token Sol. Eu quero ter os ativos do ecossistema de Solana, mas o token Sol não. E eu estava errado. Porque eu demorei para enxergar que existia muita demanda pelo token Sol por conta desses airdrops todos que acontecem por lá. Isso tudo gera muita demanda por Sol. O quão sustentável isso é, eu não sei. Não sei. Mas talvez isso tenha sido uma jogada de mestre para daqui a pouco sair um ETF de Solana à vista e aí tu tens demanda pelo token Sol para tu, né? Porque daí os ETFs vão ter que comprar, né? Caso saia o ETF de Solana, o cara vai ter que comprar o token Sol porque ele tem que ter o ativo subjacente do produto. E aí eles usaram esse mecanismo aí, esse hype em torno do token Sol, criando o protocolo de liquid stake e de restake um atrás do outro. Por que eu estou falando isso? Porque eu acabei de falar para vocês que no caso de Sui, eu prefiro ter exposição ao ecossistema de Sui, mas a gente nunca sabe. Amanhã pode-se criar algum tipo de mecanismo no ecossistema de Sui que vai gerar muita demanda pelo token Sui, assim como aconteceu em Sol. Então, talvez, se o roll poll estiver certo, né? Talvez seja uma boa ideia você ter uma exposição ao ecossistema de Sui. E aí ao ecossistema de Sui significa o próprio token Sui, talvez, e os tokens aqui dos principais protocolos dessa primeira camada, tá? Alguns desses protocolos têm token, outros não têm token. Os que não têm token, você interage um pouco com o protocolo. Se for alguma financeira primitiva, você provê liquidez lá, faz staking de alguma coisa, para quem sabe no futuro você receber algum tipo de airdrop, ok? Olhando tudo isso a respeito de Sui, eu fui abrir o Artemis de novo, né? Para ver onde que estavam os net flows mais positivos entre as blockchains. E sim, Sui está muito bem, obrigado, mas a base ultrapassou a Solana. Month to date, tá? Ou seja, do começo do mês até agora, a base ultrapassou a Solana. E eu venho falando aqui nesse canal, venho falando em lives abertas, venho falando para membros, venho falando lá no Discord do ZP também, que eu acho que tem que olhar para a base, porque a gente viu aí que o Trump estava conversando com o Brian Armstrong, e isso poderia significar alguma coisa,
A base é a L2 da Coinbase. Eu não tô falando isso agora, porque agora existe uma parceria da Coinbase com o canal, vocês sabem disso, eu tô falando sobre isso já há bastante tempo. A base é a Layer 2 da Coinbase na Ethereum. E eu acho que tem uma chance muito grande de muita coisa começar a acontecer por lá, especialmente a partir da posse do Trump. Especialmente a partir da posse do Trump. Quando você olha para a base aqui, ó, o DeFi Lama, ele fala do TVL especificamente de DeFi, né? Especialmente de DeFi. Não é que seja só DeFi, mas especialmente DeFi. E aí eu falei ontem, inclusive, falei sobre a Aerodrome, né? Que é a principal DEX lá. Que é uma aplicação que só está, né? Uma aplicação dedicada à base. Diferente da Uniswap, por exemplo, que é uma DEX que está em quase 30 chains. Diferente da Aave, que está em mais de 10 chains. Entre os maiores TVLs do ecossistema da base, a Aerodrome, que é exclusiva da base, é a que tem o maior TVL, de 3,5 bilhões de TVL do ecossistema DeFi da base, 1,57 bilhão é da Aerodrome. E eu falei, olha, talvez esses caras aqui sejam ultrapassados pela Uniswap, eles percam relevância. Existe essa outra chain aqui, essa outra DEX aqui, que é a Alien Base, que é uma outra DEX que está surgindo agora, que é específica também para base. De toda forma, até o presente momento, esses caras são os campeões. Só que o ecossistema da base não se resume a isso. E os assuntos que eu vou trazer aqui para vocês agora, ambos já foram discutidos em lives de membros aqui do canal. A gente já fez uma live de membros sobre o Farcaster, sobre tudo o que está acontecendo em torno dessas aplicações sociais, desses social graphs, né, gráficos sociais, no ecossistema da base. A gente já falou sobre isso e a gente já fez uma live também sobre agentes de IA. Tudo isso já foi falado aqui nesse canal, não é nenhuma novidade. Mas, dito isso, me parece fazer sentido voltar a olhar para isso. Por quê? Porque as duas coisas estão intimamente conectadas. João, mas como que o Farcaster se conecta com a gente de IA? Galera, tem umas loucuras acontecendo. Quem não tá ligado, quem não vive o mercado, provavelmente não tá sabendo. Eu tô até com calor. Peraí. Inscreva-se, curta e ative o sininho. Análise Cripto.